Olá, muito bom dia. Você sabe que muitas são as pessoas que não têm conseguido progredir na sua vida profissional, na sua vida econômica. Se você se aliar a Deus, tudo isso pode mudar, porque dele vem força, dele vem coragem, visão profissional, espiritual, obviamente, em primeiro lugar. Dele vem inspirações, ideias que podem mudar a história da sua vida. Eu quero que você acompanhe esta matéria a respeito da importância da palavra de Deus na vida do ser humano. Você precisa entender que não tem um lugar nesse planeta Terra que você consiga fugir da perseguição, do desdém ou da rejeição. Ou seja, onde você está, no nível que você está, na geografia que Deus te plantou, você vai ter que aprender a vencer isso. Método inovador. Mas qual a diferença de pensamento positivo e fé? Porque pensamento positivo você fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé, já deu certo, eu não preciso ficar torcendo. Tiago Brunet revela para milhares de pessoas a fórmula para o sucesso profissional e pessoal. Enquanto você está aqui dentro aprendendo, lá fora os milagres vão estar acontecendo, muita coisa vai estar acontecendo a seu favor lá fora. Tiago Brunet é palestrante e escritor, com 9 livros de sucesso no currículo e especialista em pessoas. Outra coisa completamente diferente é praticar. Praticar já exige uma disciplina, uma força de vontade diferente. Você pode entender que precisa ir para a academia. Praticar é diferente. Casado, pai de 4 filhos, Tiago é uma referência em desenvolvimento pessoal e formação de liderança. Só no Instagram são mais de 7 milhões de seguidores. Além disso, ele possui um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos. Tanto sucesso tem um porquê. Hoje de manhã eu vou te ensinar uma das coisas que mudou completamente a minha história. E eu chamo de princípio supremo, código supremo da honra. Eu acredito no que está escrito. Eu cheguei até aqui porque eu levei a sério o que está escrito. Você pode não levar, você pode sair daqui achando, é muito bonito isso, mas não. Então viva como você quiser, mas eu te garanto que se você for extremamente radical com o que está escrito, sua vida muda em dias. Os resultados chegam em dias, não é em meses não, dias, as coisas mudam completamente. Mas como Tiago chegou a esse nível de popularidade, virou um mestre na arte de ensinar sobre empreendedorismo pessoal e profissional. A gente erra, a gente planta errado às vezes e a gente tem que recomeçar. Recomeçar não é vergonha, não é o fim. Recomeçar pode ser a melhor oportunidade. Recomeço, perdão, positivismo, bons pensamentos e vida financeira e pessoal plenas. Para Tiago, o método para encontrar a felicidade vem das escrituras, lá do passado, e que não envelhecem por mais que o tempo passe. Se está na Bíblia, é atemporal, é universal e não tem lei contra, é um princípio milenar. Embora a receita possa ser diferente para cada pessoa, podem existir itens indispensáveis que muitos desconhecem ou ignoram. Você começa a pensar muito em coisa boa, não é que vai acontecer não, é que oportunidades começam a se abrir para, dependendo de como você reagir às oportunidades, isso pode acontecer. Qual a receita para o sucesso? Muita gente arrisca nos ingredientes e também nos temperos. Os itens básicos são coragem, determinação, vamos pegar um pouquinho de força, colocar também ousadia, né? A gente precisa. E também talento, que é fundamental. Para finalizar, a gente coloca uma pitadinha de confiança. Um pouquinho mais. E pronto! Será que assim temos o prato perfeito? Será que faltou algum ingrediente? Você acredita que existe uma fórmula para a felicidade? Bem, você acompanhou esta matéria, então. A palavra de Deus, quando ela é praticada, ela traz benefícios. Não importa quem seja você, não importa se você tem, não tem religião. Nós não estamos falando aqui de religião, estamos falando de um Deus vivo, Criador dos céus e da terra,
que pode trazer à existência aquilo que não existe. Assim como, através da sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz, ele pode, então, trazer à existência as vitórias que você tanto precisa. Claro, isso não substitui o seu empenho, o seu trabalho, obviamente, mas em aliança com ele, em parceria com Deus, você pode vencer toda e qualquer situação. Bem, eu quero abrir um parênteses aqui já no início do programa e deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você tem aí 3 canais à disposição. O telefone é o 48, está aí na sua tela, 3216-6162. O WhatsApp é o 11 3573 3500, embora é nacional, mas você que nos acompanha aqui em Florianópolis ou no estado de Santa Catarina, as mensagens, então, elas chegam aqui para nós, tá certo? E a plataforma na internet é pastoronline.com, tá bom? A equipe de fé está aí de plantão para lhe orientar à luz da palavra de Deus. Acompanhe comigo o que diz o texto sagrado no livro de Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, este versículo mostra aqui que quando a palavra de Deus é semeada e cai em boa terra, ela produz fruto, ela transforma a vida de um ser humano. Sim, ela pode mudar o interior de uma pessoa e esta pessoa com o seu interior mudado, o seu interior transformado, então esta pessoa tem condições de vencer nos seus caminhos profissionais. Então nós propomos isso a você no Congresso da Prosperidade com Deus. Nesta segunda-feira agora, 30 de junho, nós teremos inclusive um propósito muito especial. Vai ser o clamor da saída. Sim, por que saída? Você sabe que o povo hebreu, na época de Moisés, estava escravo no Egito. Primeiro, eles saíram daquela escravidão rumo à Terra Prometida. Segundo, se depararam no meio da trajetória com o Mar Vermelho fechado. Você conhece a história bíblica. Então, quando Moisés, no ato de fé, estendeu a mão para o mar, Deus o dividiu. E o povo hebreu passou por aquele caminho, águas para um lado, águas para o outro, um caminho de terra seca ali, e o povo foi livre daquela perseguição dos egípcios. Então Deus tem poder para dar uma saída para você, a saída para as dívidas, a saída para os seus negócios, a saída para essa situação que você vem enfrentando. Aos seus olhos, você não sabe o que fazer. Mas se você estiver conosco nesta segunda-feira e clamar conosco, então, através da fé na palavra de Deus, dos clamores que vamos fazer a Ele, Ele vai abrir os seus caminhos e vai haver saída para você. Então, se una a muitas pessoas que têm vindo, profissionais de muitos ramos de atividade. A palestra é gratuita, a entrada, estacionamento são gratuitos. Você não vai pagar nada por participar do Congresso da Prosperidade com Deus. E repito, não importa se você tem ou não tem religião, não importa. Importa que você crê em Deus e quer com Ele fazer um pacto e uma aliança, tá certo? Vamos acompanhar agora como estava a vida do Mateus. Vamos a essa entrevista, você vai entender o antes e o depois do pacto com Deus. Olá para você que acompanha o nosso programa. Apertos, se virando, dando um jeitinho. Essa é uma realidade que atinge inúmeras pessoas que trabalham arduamente, mas o salário não dá nem para pagar as contas. E no final do mês não sobra R$1 no bolso. Era assim que o Mateus estava vivendo. Vamos conhecer a história dele. Olá, seja bem-vindo. Era assim que estava a sua vida antes de fazer o pacto com Deus? Então, a minha vida financeira, ela era completamente desregulada. Tudo que eu recebia, eu gastava dentro do mês. Eu estava dentro daquela população onde recebia o salário e antes de chegar a segunda quinzena do mês, já não tinha dinheiro para mais nada. Qual foi o pior momento que você enfrentou? Foi quando eu fiquei desempregado e tive que vender o meu carro, passei a andar a pé e a situação estava tão grave que eu tive que reduzir até com gastos de alimentação. E eu passei meses tendo como o único e principal alimento da minha casa, junto com a minha esposa, o fubá. Como você chegou na reunião da prosperidade com Deus? E foi nessa terrível situação financeira que eu cheguei na reunião da prosperidade com Deus. Foi nessa reunião que eu aprendi o impacto de ser obediente à palavra de Deus. Foi nessa reunião que eu aprendi a importância de ter um pacto com Deus.
e a partir disso a minha vida começou a andar. Quais foram os resultados alcançados após você fazer o pacto com Deus? Após o meu pacto com Deus firmado, eu conquistei 4 empresas, estou indo para a minha 5ª empresa. Hoje eu tenho uma vida confortável, nunca mais precisei escolher o que comprar no mercado, consigo fazer viagens internacionais, inclusive conquistei a liberdade geográfica. Hoje eu posso escolher aonde morar com todo o conforto que o pacto com Deus pode me proporcionar. A verdadeira prosperidade foi alcançada. Diante de tudo isso, qual é a sua maior riqueza? Apesar de todas as conquistas financeiras que eu tive e que eu continuo tendo, ter tido um verdadeiro encontro com Deus é a maior conquista da minha vida. Afinal de contas, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me guia, é Ele a minha constante alegria, é Ele a minha paz. Definitivamente, ter tido encontro com Deus é a maior riqueza que eu tenho. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ter uma vida próspera é possível. Basta tomar uma atitude de fé e ela será capaz de transformar por completo a sua vida. Voltamos com o Senhor no estúdio. Muito obrigado ao nosso repórter, obrigado ao Mateus. Você vê a mudança total e completa na vida dele, antes e depois do pacto com Deus. Obviamente não é da noite para o dia, lutas existem, batalhas existem, não é um passe de mágica, mas é a fé em ação, é a fé em exercício. A pessoa recebe ali do altar, da palavra de Deus, a direção e ali manifesta a sua fé e Deus tem honrado esses profissionais. Espero por você 7 da manhã, estarei pessoalmente com você nesse horário. Pastor Renato Figueiró, às 10 da manhã e ao meio-dia, eu retorno às 15 horas. O Bispo Jean Paulo estará na viração do dia às 18 horas e eu retorno com todos, estarei pessoalmente às 19h30 também. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nesta segunda-feira. E para mais endereços, consulte o site universal.org/localizar. Com certeza, esta segunda-feira este clamor trará de Deus para você a saída que você precisa. Durante muitos anos, o povo foi escravizado, humilhado e subjugado a viver uma vida de escassez e sofrimento. Sem direção e perspectiva, os hebreus desfaleciam, pensando que não haveria mais solução. A mesma história se repete hoje, em que os esforços e a dedicação não trazem a mudança tão almejada. Mas isso não precisa continuar assim. Deus pode lhe mostrar uma saída. O mesmo Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e realizou maravilhas no passado, continua operando ainda hoje. E por meio de uma aliança com Ele, tudo pode mudar para você. Por isso, nesta segunda-feira, 30 de junho, faremos o Clamor da Saída. Cremos que Deus lhe dará uma direção e as portas irão se abrir. Na oportunidade, teremos uma bênção para os profissionais da área jurídica, na maior palestra de prosperidade do mundo. Tenho convicção que não é por acaso que você acompanha o nosso programa nesta manhã. Quem sabe você passou uma noite terrível, uma noite em claro, com 1000 pensamentos, cabeça quente, sabe? Você tem tido pensamentos acelerados, você perdeu o controle do seu emocional, as rédeas do seu emocional devido a tantas guerras. Mas se você por dentro se fortalecer com Deus, obviamente, por fora você vai prevalecer. Segunda-feira agora, 30 de junho, a segunda-feira da saída. Aliás, o texto sagrado também diz em Deuteronômio 28:6, depois você confere, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Vamos determinar que você saia deste semestre abençoado, bendito, e entre o segundo semestre desse ano também abençoado, também bendito, ou seja, com a sua vida na presença e nas mãos de Deus. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 opções de congresso, aqui na Mauro Ramos 1310, o Templo Maior em Florianópolis e em todas as Universal. Tá certo? Nesta última segunda-feira, o Bispo Jean Paulo conversou com a Jaqueline.
Seu nome? Jaqueline. Jaqueline, como é que era a sua vida quando você chegou aqui? Então, bispo, era totalmente destruída. A minha vida e a do meu esposo era sem perspectiva nenhuma. Ele trabalhava numa empresa e a empresa sempre humilhava muito ele e nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Nós não fazíamos nada com o salário que ele recebia. Quando nós ia pagar uma conta, fazer alguma coisa, acabou o dinheiro ali. Então, nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, predatando o cheque para poder pagar, fazer as compras do mês. Tínhamos um carro que a gente empurrava mais do que andava dentro dele. E aí fomos vivendo essa injustiça, né? E nós queríamos algo para comer e não tinha, porque a gente queria, mas não podia. Quer dizer, vocês trabalhavam e viviam nessa miséria? Sim, era uma miséria total, bispo. Trabalhava e não via o resultado desse trabalho. Era a vida que a gente vivia, né? E depois que chegou? Depois que a gente chegou, tudo mudou, bispo. Porque ele conquistou a empresa dele, né? Ele tem uma oficina mecânica. Graças a Deus, a gente adquiriu a nossa casa, o nosso carro. A gente comprou um sítio, que era o sonho dele, né? E os clientes só vêm aumentando, né? Tudo, na realidade, mudou completamente a nossa vida. Quanto tempo faz que vocês têm uma aliança com Deus? Já faz 20 anos, bispo. 20 anos? Sim. Então, quando vocês chegaram há 20 anos atrás, vocês não tinham nada. Nada. Era um carro quebrado, ele já era mecânico. Sim. Não, ele não era mecânico ainda, ele trabalhava em outra empresa. Trabalhava em outra empresa. Sim, outro ramo. A ideia de se mudar para o ramo da mecânica foi Deus que deu a inspiração. Foi Deus que deu a inspiração através do altar. Através do altar. Sim, senhor. E aí, de fé em fé, vocês vêm conquistando. Sim, senhor, viemos conquistando. Agora, onde entrou a fogueira santa na vida de vocês? Entrou porque a gente via que a gente lutava e não conseguia, né, bispo? A gente lutava com a força do nosso braço, a gente não conseguia. E aí, quando a gente ouviu a fé, a gente partiu para essa fé, né? E a gente colocou o nosso tudo e Deus respondeu, porque Ele não deixou a gente sem, né, aquela resposta. O altar não deve nada para ninguém. Ele trouxe a resposta de tudo, bispo. Quer dizer, passo a passo vocês foram conquistando. Sim, passo a passo. Não foi mágica? Não, senhor, não foi luta. mágica. Muita luta. Perseverança. Sim, muita perseverança, bispo. E ele já tinha conquistado a mecânica. E após a pandemia, no começo da pandemia, a oficina pegou fogo. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou, porque pegou fogo atrás na casa da vizinha e veio para a oficina, né? E quando eu cheguei, como o senhor falou no começo da reunião, não é fácil. Quando a gente está passando o deserto, olhar para aquilo tudo e viver, é só a fé mesmo. Não tem outra questão. E aí, quando a gente chegou, eu falei, meu Deus, Senhor, por que esse fogo não parou ali, né? Foi a minha primeira pergunta, gente, né? Já tinha fé. E Deus falou assim, eu cuidei de tudo. E realmente Deus cuidou, bispo, porque na oficina tinha as questões guardadas de óleo, de gasolina, e tinha um carro a álcool estacionado dentro, né? E quando a gente chegou, o bombeiro pericial chegou, ele falou assim, alguma coisa parou esse fogo lá, porque aqui era explosão para um quarteirão inteiro. Olha só. E, claro, a gente não foi fácil, porque a gente teve que se reerguer de novo, mas a gente se reergueu para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente foi para o altar. Eu falei, o altar não deve nada para ninguém, não deve mesmo. A gente refez tudo, bispo. Quer dizer, ao invés de se revoltar contra Deus, sim, de se tornar contra Deus, poxa, por que Deus permitiu? Temos sido fiéis, temos obedecido a palavra, vocês foram para o altar. Trouxeram a causa de vocês para o altar. Sim. E reergueu-se. Como é que está a oficina hoje? Então, uma bênção, bispo. Eu falei para ele, não olha para nada. Não olha para nada porque Deus é com a gente. A gente vai se levantar. E a gente se levantou. A oficina está uma bênção, bispo. Ele tem os clientes dele. Tem dia que não tem nem tempo para almoçar, de tanto cliente que tem. Está uma bênção, então, graças a Deus. Então, hoje vocês moram em casa própria. Sim. Tem o lugar de vocês. Sim, sim, senhor. Tem os veículos. Sim. Comprou o sítio. Sim. Para quem chegou, não tinha dinheiro para comprar comida. Nada, não tinha dinheiro para comprar nada. Agora, me diga uma coisa, qual é o seu maior bem? O meu maior bem é o Espírito Santo, bispo. Porque quando eu cheguei, eu não acreditava em mim. Né? Eu não acreditava em mim, eu era triste, eu tinha depressão, tinha desejo de suicídio. O casamento era totalmente destruído, né? Meu esposo estava viciado devido aos problemas. E eu cheguei e aprendi a fé, fui para o altar. E a primeira conquista que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi o maior de todos. Priorizou o Espírito Santo? Sim, foi o maior de todos. Foi a maior alegria. Tomou posse do reino de Deus? Sim, senhor. Valeu a pena? Muito, muito demais. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o nosso Deus.
Que maravilha, né? O testemunho da Jaqueline. Você vê uma vida hoje completa. Ela tem o principal, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Hoje ela está no reino de Deus e o reino de Deus dentro dela. Tem paz, tem alegria, bem casada e tudo isso também refletiu-se na vida material. Quer dizer, hoje ela pode dizer que realmente ela é uma pessoa próspera com Deus, ou seja, uma vida plena, uma vida completa. Você é o nosso convidado para estar com a gente nesta segunda-feira do Clamor da Saída, inclusive com a bênção para todos os profissionais da área jurídica. Vamos acompanhar agora o testemunho do Nonato. Seu nome? É Nonato. Nonato. Vitória aqui no Pacto. Eu estava desempregado já há algum tempo e eu sempre fazendo pacto, né? Uhum. E Deus me abriu 2 portas de emprego. Duas portas de trabalho. 2 portas de emprego. Amém. Na minha área, e eu escolhi a melhor, né? Que é a área de segurança e vigilância. E agora vai abrir uma outra também na minha área, melhor ainda, né? Estou aguardando. Então eu só tenho que agradecer a Deus, sempre firme no pacto, fiel aqui no Senhor, né? Contribuindo e dentro de mim crendo que Deus, Ele é fiel. Amém. Deus tem honrado, então. Tem honrado. Portas abriram. Portas abriram. Para também não. Não. Vamos em frente. Graças a Deus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe mais. Amém? Tá vendo? O Nonato hoje, porta aberta para ele. Olha o que o pacto tem proporcionado. Esperamos por você 7 da manhã, 10 e meio-dia, 15, 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará e juntos eu estarei com você às 19h30 aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Em todas as Universal, você é o nosso convidado. Segunda agora, hein? Último dia do semestre, último dia do mês, caiu bem numa segunda-feira. Vamos determinar realmente um segundo semestre de conquistas, de bênçãos e de vitórias. Bem, nós estamos também vivendo a fé da fogueira santa da justiça. E você que quer justiça, entenda, o altar de Deus é o seu tribunal, é a última instância. E quando você coloca as injustiças que tem vivido no altar de Deus através da sua vida entregue e de uma ação de fé, a justiça de Deus se manifesta. Meu amigo e minha amiga, se você quer mais detalhes a esse respeito, participe de uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua residência. E também acompanhe a Caminhada da Fé pelos canais oficiais da Igreja Universal de segunda a sexta-feira, das 22h30 até as 23 horas. Esses 30 minutos com um testemunho muito forte, impactante, da justiça de Deus sendo feita, a palavra de Deus e a oração, o clamor que é feito em seu favor, tá certo? Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe e até lá. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas Universal.